Olá! No vídeo passado, a gente começou a ver uma introdução básica sobre HTML. Nós vimos que os elementos de HTML são utilizados para dar formatação e semântica a algumas partes do conteúdo, como, por exemplo, o elemento de parágrafo, os elementos de título, elementos como negrito, itálico. Só que para avançar na estilização da nossa página, nós precisaremos ainda de outras partes essenciais para complementar o desenvolvimento. A próxima parte que nós vamos ver é o CSS. O CSS é uma linguagem de folhas de estilo. Essas folhas de estilo servem para aplicar estilos diferentes a elementos da página, como, por exemplo, mudar uma cor, mudar um espaçamento entre elementos, bordas de elementos, a forma como eles se organizam um após o outro e assim por diante. Eu já havia explicado sobre a necessidade de você separar as partes do seu projeto em pastas diferentes. E falei também que nessa pasta de estilo é onde vão ficar as folhas de estilo, que é justamente a parte que eu vou tratar nesse vídeo. Aqui nas folhas de estilo, eu vou criar um novo arquivo chamado estilo.css. Não utilize espaços, caracteres maiúsculos ou outros caracteres especiais aqui por questão de simplicidade. Você deve criar um arquivo com um nome só, uma palavra só, todo em minúsculo, e isso basta. Aqui eu quero mostrar a estrutura de uma regra em CSS. Essas regras elas são definidas por seletores e propriedades. Mas aí, primeiramente, o que é um seletor? Um seletor de elemento, por exemplo, ele vai definir as propriedades a todos os elementos daquele determinado tipo. Por exemplo, parágrafo. Uma regra ela deve ter o seguinte formato: o nome do elemento aqui e as propriedades junto com seus valores dentro desse par de chaves. Digamos que para todos os elementos P, eu queira modificar a cor da fonte para vermelho. Isso daqui não vai acontecer magicamente aqui dentro do HTML. O HTML está aqui, o arquivo CSS está aqui, dentro da pasta Styles, e nós precisamos dizer dentro do HTML onde é que está a folha de estilo que vai ser carregada para determinar o estilo dos elementos dessa página. Para isso, utiliza-se a marcação link. Aqui na marcação link, eu passo o caminho para o arquivo de folha de estilo aqui dentro desse atributo href. Então, como a pasta styles está no mesmo nível que index.html, eu vou colocar aqui styles. E como o arquivo estilo.css está dentro de styles, depois vem o nome do arquivo. A partir desse momento, quando eu carregar essa página, o estilo vai ser carregado e aplicar essa regra aqui, que muda a cor para vermelho, no elemento P. Agora vamos rodar essa página aqui. Até agora, o que a gente vinha fazendo era o seguinte: copiar o caminho completo,
chegar aqui, colar e apertar Enter. Isso daqui funciona, mas não é a forma correta de fazer. As páginas web elas são servidas normalmente por programas chamados de servidores web. Eu não vou instalar um servidor web muito complexo aqui, eu quero apenas um servidor web para nossos testes. Para isso, você vai precisar instalar um programa aí no seu computador que se chama Node.js. Você não vai utilizar o Node.js por enquanto. A parte do Node.js, a parte que vai ser instalada com o Node.js que você vai precisar utilizar é o npm. O npm é um gerenciador de pacotes. Significa que ele é capaz de instalar ferramentas e frameworks para você utilizar apenas com uma linha de instalação. Quando você instalar o Node.js, você vai ter no seu terminal, o acesso à ferramenta npm. Para você verificar se foi instalado, o npm-v vai mostrar a versão do npm instalado, que no caso da minha é 5.6.0. Aí para que eu vou utilizar o npm? Para instalar um pacote chamado HTTP Server. O HTTP Server, ele é um servidor HTTP simples que vai permitir que um diretório, o diretório atual onde você executar HTTP Server, seja servido como um site da web. Para você instalar, você utiliza essa linha aqui. Eu não vou fazer isso porque eu já instalei. Mas depois de ter instalado, para você executar e servir aquele diretório, basta chegar no diretório atual e digitar HTTP Server. Aqui ele vai mostrar os endereços onde seu site vai estar disponível, que é esse 127.0.0.1, o próprio endereço da máquina, e esse daqui é o endereço da minha rede local. 127.0.0.1 pode ser substituído pelo nome de host, localhost. Então, basta você chegar no navegador, digitar localhost 8080, que você vai conseguir abrir a página. Bem, agora finalmente a gente vê aqui que o parágrafo ele foi modificado, né? A cor do parágrafo está em vermelho e eu vou inserir mais alguns elementos aqui que é para a gente ver como é que vai mudar. Eu tenho H2, que é um subtítulo, parágrafo e uma lista ordenada. Pronto. Agora nós podemos trabalhar com mais exemplos de regras CSS, né? A regra que a gente tem até agora muda a cor do texto para vermelho. A gente já viu como é que essas regras são aplicadas no HTML, como é que elas são carregadas para cá. E vamos ver uma coisa aqui. Essa regra aqui, ela é composta por uma parte chamada de seletor, que é isso daqui, que vai selecionar o elemento ao qual a regra vai ser aplicada. Essa é a propriedade, que é separada do valor por 2 pontos. E cada declaração dessa daqui, ela deve ser finalizada com um ponto e vírgula.
Eu posso ter mais de uma declaração aqui, em cada uma dessas regras que estão dentro aqui das chaves. Por exemplo, mudar a largura da borda desse elemento P. Eu quero uma borda de 2 pixels e eu também quero uma borda de cor verde. Quando eu atualizar aqui a página, aí eu vejo que a borda foi definida ao redor de parágrafo. Ainda tem como eu selecionar múltiplos elementos dentro de uma única regra. Isso pode ser feito se eu separar os elementos selecionados aqui, os seletores, por vírgula. Então, por exemplo, P e H1 agora terão todas essas propriedades aqui. Às vezes você vai fazer modificações aqui e atualizar a página. Vamos ver aqui um exemplo. H2. E o estilo não vai ser carregado. Isso acontece porque a página fica salva em cache, a folha de estilo carregada fica salva em cache, o carregador não carrega quando você atualiza. É necessário que você indique para o navegador que você quer apagar o cache e carregar a nova versão. Para fazer isso, você segura a tecla Shift e aperta em atualizar. A outra forma de fazer isso, através das ferramentas de desenvolvedor, é aqui em rede, desabilitar a cache. Então, eu vou tirar aqui a regra, o seletor H2, atualizar a página, veja que ele continua aqui. Eu vou agora desabilitar o cache. Veja aqui a observação que ele só vai funcionar enquanto as ferramentas de desenvolvedor estiverem abertas. E quando eu atualizar a página, o estilo sumiu porque o cache está desabilitado. Além desse seletor de elemento, existem outros seletores que são o seletor de classe. Eu vou criar um novo seletor de classe aqui chamado de texto azul, onde a cor do texto é azul e o plano de fundo é ciano. Mas aí como é que eu uso esse seletor aqui de classe? Classes são elementos que podem aparecer repetidamente na página. Eu indico a classe de um elemento através do atributo class. Então aqui eu tenho texto azul e aqui, por exemplo, texto azul. Como a classe desses elementos aqui é texto azul, quando a página for carregada, o texto, as regras que eu defini lá vão ser aplicadas a esses dois elementos. Então aqui, os dois elementos com aquele estilo aplicado. Outro seletor também é o seletor de ID. ID é um atributo que está associado a cada um dos elementos, que só pode acontecer uma vez por página. Então, cada elemento deve possuir um valor diferente para ID em cada página. Eu não posso ter dois elementos com o mesmo ID. Para eu selecionar por ID e aplicar um estilo, eu utilizo o símbolo jogo da velha, coloco aqui o ID e digo qual estilo que eu vou aplicar.
Então aqui o elemento de ID item 1 com o estilo aplicado. Também existe outro seletor. Esse aqui é o seletor de classe. Esse é o seletor por ID. E também existe o seletor de atributo. Esse seletor de atributo ele funciona selecionando os elementos que possuem um determinado valor no atributo. Por exemplo, eu vou abrir uma página aqui do Google Images e procurar uma imagem para usar na minha página. Vou usar essa imagem aqui. Vou salvar a imagem. Salvar a imagem com o nome de cachorro. A imagem foi salva aqui no diretório de images como cachorro.jpg. E eu vou carregar a imagem aqui nesta parte da minha página. A imagem está dentro do diretório images, que está no mesmo nível de index, então eu vou fazer images/cachorro.jpg. Quando eu carregar aqui a página, a imagem vai ser mostrada aqui embaixo. Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero selecionar essa imagem e definir uma borda para ela. Para isso, eu vou selecionar o elemento imagem, que tem o atributo src igual a images.cachorro.jpg e dizer que a borda dele é que a largura da borda é, digamos, 2 pixels, que o estilo da borda é sólido e que a cor da borda é preta. Veja que eu selecionei a imagem que possuía aquele atributo nome cachorro. Vamos abrir outra imagem aqui. E salvar como gato. Tem aqui agora a imagem cachorro, a imagem gato. E vou carregar ambas aqui embaixo. Veja que a borda foi aplicada somente à imagem cachorro, mas não à imagem gato. Já se eu selecionasse as imagens cujo atributo alt fosse igual a animal, a borda seria aplicada a ambas as imagens. Também há outro seletor, que é o seletor de pseudoclasse. Esse seletor ele funciona quando quando o elemento está em determinado estado. Por exemplo, quando o mouse está passando sobre ele. Então vamos pegar esse mesmo seletor aqui, animal, de imagens com o atributo alt igual a animal, e dizer que quando o mouse passar por cima, quando o ponteiro do mouse passar por cima, a borda vai se tornar azul e pontilhada. Então, vou recarregar aqui a página e quando eu passo o mouse por cima, a borda da imagem fica da forma como eu defini lá.
Ainda há outras coisas interessantes que nós podemos fazer para definir o estilo da nossa página. Por exemplo, fontes. Eu vou aqui no Google Fontes, que é a forma mais fácil de eu carregar uma fonte para minha página, que eu consegui achar para mostrar aqui. E eu vou pegar uma dessas fontes e aplicar a minha página. Então vamos selecionar uma fonte aqui. Eu quero essa fonte aqui. Para utilizar essa fonte, basta vir aqui no sinal de mais. Ele mostra aqui embaixo uma família de fontes que foi selecionada. Então, aqui é explicado como você vai fazer para utilizar essa fonte. Primeiro, você precisa copiar isso daqui e colar na seção head do seu documento HTML. Então, lá na seção head do meu documento, eu vou colocar aqui a fonte que eu carreguei. Eu utilizei antes de estilo, eu carreguei ela antes de estilo, porque no HTML os elementos são selecionados na ordem. Então, se eu carregasse a fonte aqui depois de estilo, a fonte não estaria disponível para utilizar aqui dentro de estilo. E aqui diz como você tem que especificar no CSS. Você tem que especificar com a propriedade font family. E é isso que eu vou utilizar para estilizar os títulos. H1 de agora em diante tem essa fonte. E eu vou tirar H1 daqui. Salvar os dois. E aquela fonte definida foi carregada aqui no título. Bem, por enquanto é só isso e até o próximo vídeo.